Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que alegria de poder estar aqui com os irmãos, de louvar a Deus juntamente com esta igreja comprada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Sabemos que a nossa maior esperança é um dia estar todos reunidos no céu com Cristo. E me alegro muito nós podemos ter este momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. A gente temos que fazer igual o salmista, me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do cristão, irmãos, é estar na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença de Deus, há sempre alegria, esperança. Louvado seja Deus. Deus sempre tem alegria e refrigério para as nossas almas. Queridos irmãos, quero compartilhar um texto das Sagradas Escrituras que fica em Salmos 46. Salmos de Corá. Vemos aqui a importância de nós entendermos que nós estamos nos dias difíceis, ao qual os noticiários parece que cada dia que é uma notícia, damos a entender que só aflige a nossa alma, a nossa preocupação de tantas coisas que há. Mas eu quero dizer que Deus tem refrigério para a sua alma. Deus tem alegria para mim e para você. Ainda que há muitas dificuldades no nosso dia a dia, ainda que as preocupações, a incerteza do futuro bata em nosso consciente, mas entendemos que há um Deus que está controlando todas as coisas. Ele já escreveu a história. E não tem como mudar, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E no final, Ele tem vitória para o seu povo. Como diz o salmista, antes de nós entrarmos nesses salmos, curvamos nossa cabeça, irmãos. Vamos fazer uma oração para que Deus possa agir em nosso meio. O Espírito Santo possa falar com você. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Ó Deus Santo, que o Senhor possa falar com cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor possa renovar as nossas forças, nossa esperança, nossa fé. Que possamos sair daqui, Senhor, regozijando, Senhor, entendendo que o Senhor controla tudo e que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a nossa confiança está em Ti, Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle e que nada sai dos Teus projetos. Ó Deus, fala com Tua igreja, fala conosco de modo especial aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, aquele que está, Senhor, sem esperança, possa sair com a certeza da esperança. Em nome de Jesus eu te peço, Pai amado, que Teu Espírito venha falar com cada um de nós, para a glória do Teu nome. Amém. O salmista escreve esses salmos proferindo a confiança que nós devemos ter em nosso Deus. E ele escreve: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares,
Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará você a romper da manhã. As nações se embraveceram, os rios se moveram. Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sereis exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Quando nós lemos esse Salmos, irmãos, podemos entender e compreender a grandeza do nosso Deus. Podemos entender que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Momentos que encontramos em desespero, nossos dia a dia, momentos que não encontramos consolo, pode correr para o Senhor, porque Ele é o seu refúgio. Sabemos que a sociedade corre para muitos lugares procurando refúgio, mas a palavra do Senhor nos ensina que o único refúgio que devemos procurar é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, que nós possamos confiar nesse refúgio, um lugar de descanso, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele não é somente o refúgio para nós, Ele é a fortaleza. Porque muitas vezes nós procuramos refúgio em lugares que não podem nos proteger, em lugares que não podem, quando vir coisas que muitas vezes são maiores do que nós. Mas o salmista enfatiza dizendo que Deus não é somente o nosso refúgio, mas também Ele é a nossa fortaleza. Louvado seja Deus. Socorro bem presente na hora da angústia, irmãos. Quando nós olhamos para esses versos, percebemos que Deus é socorro presente na hora da nossa angústia. Na hora que ninguém mais pode nos atender, na hora que ninguém mais pode nos socorrer, pode clamar ao Senhor, que Ele é socorro bem presente na hora da sua e da minha angústia. Que possamos confiar neste Deus, possamos nos entregar nesse esconderijo que Ele nos oferece, possamos nos lançar aos seus braços, porque é nele que confiamos e nele esperamos. Louvado seja Deus. É por isso que o salmista fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, aleluia. Ele é a nossa fortaleza. Fortaleza é algo onde ninguém pode adentrar. Fortaleza é um lugar onde nós possamos ficar seguros, aonde nós possamos descansar. Quando alguém
quer encontrar refúgio, quando alguém quer encontrar segurança, corre para um lugar forte, seguro. Ele é a sua fortaleza, irmãos. Ele é a sua fortaleza, louvado seja Deus. A nossa fortaleza é o Senhor. A nossa fortaleza, irmãos, é o Senhor. Que possamos compreender o que o salmista nos escreve, para que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança possa estar nele. Porque quando nós olhamos para o nosso lado, olhamos para os noticiários, olhamos para as coisas que acontecem no mundo, percebemos que os homens têm corrido para um lugar que não há segurança. Os homens têm corrido para um lugar onde não há paz. Os homens têm corrido para um lugar que é passageiro. Mas o Senhor nos faz lembrar que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da nossa angústia. Porque sabemos que mais cedo ou mais tarde, tem coisas na nossa vida que vamos passar, que não há como familiares, mãe, pai, estar conosco neste momento. Não há como o dinheiro, não há como casa, não há como família, não há como nada neste mundo possa nos livrar da angústia que muitas vezes vem sobre nós. Mas eu tenho uma esperança, como a palavra do Senhor nos ensina. Deus é o seu socorro, é o seu refúgio e a sua fortaleza. Quando tudo isso, irmãos, passar na sua vida, o salmista nos ensina que é para Ele que nós devemos correr, que é para Ele que nós devemos nos refugiar. Louvado seja Deus. É para Ele que nós devemos refugiar. Aleluia. E o salmista nos ensina dizendo, ainda que tudo pareça estar destruindo, ainda que tudo pareça um caos, que parece que muitas vezes estamos vivendo um turbilhão de emoções, turbilhões de problemas, mas Ele nos fala, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela, e não será abalada. Ele nos ajudará a romper da manhã. Louvado seja Deus. Deus está falando com o seu povo, dizendo, ainda que tudo isso esteja acontecendo na minha e na sua vida, Deus está no meio de nós. Deus está no nosso meio. Ele está presente. Ele está no nosso meio. O salmista, ele coloca aqui que há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Ele está imaginando a cidade de Jerusalém. A palavra do Senhor diz que esta cidade, ela é um lugar alto, ela não é um lugar baixo. Jerusalém não há rios que possa passar no meio daquela cidade. Ela fica um lugar elevado. Se os irmãos forem para a geografia de Jerusalém, percebemos que Jerusalém não há rios. Há um rio na parte de baixo de Jerusalém, mas não na parte de cima. O que a palavra de Deus quer nos ensinar com este texto? A presença de Deus está no meio do seu povo. Está presente, está no meio da cidade. E este rio quer invadir, quer nos dar vida, quer nos dar força, para que possamos romper as dificuldades, não pelas nossas capacidades humanas, intelectuais, mas pela capacidade que o Senhor nos capacita a cada dia, a vencer os problemas do dia a dia. Louvado seja Deus.
É por isso que o salmista, ele sabia em quem confiar. É por isso que o salmista nos ensina no Salmo 23 que o Senhor é o pastor, e esse pastor, ele sempre leva as suas ovelhas em locais seguros. Ele sempre caminha as suas ovelhas para um lugar de descanso. Ele está sempre preocupado em guardar e proteger. O pastor não dorme. Esse pastor, ele não dorme, ele está todo momento olhando para mim e para você. E ainda que os problemas venham sobre mim, sobre a sua vida, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as situações. O salmista nos mostra que possamos olhar para esse Deus. Um Deus que Ele é grande, um Deus poderoso. E aí ele vai dizer assim: as nações se embraveceram, os rios se moveram, levantou a sua voz e a terra derreteu. Porque quando Deus determina, não há nada neste mundo que fique de pé diante da sua voz. Não há nada que possa ficar de pé diante desse Deus poderoso. Um Deus maravilhoso, aleluia. E é esse Deus que quer revelar cada dia através da sua palavra para nós. Ele quer se revelar a sua grandeza. Ele quer revelar a nós a sua majestade. Ele quer se revelar a nós a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua igreja. Assim como Ele fez também com o seu povo Israel. Se manifestava de forma gloriosa. Mas toda vez o seu povo esquecia de tudo aquilo que Deus fez por eles. Não é diferente nos dias de hoje. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas, nós ficamos alegres, glorificamos a Deus. Passamos um tempo, nós esquecemos aquilo que Deus fez. O nosso coração é mau. O nosso coração, muitas das vezes, rejeita os mandamentos de Deus. Mas o salmista nos convida a confiar neste Deus grande. O salmista nos convida a confiar, a descansar nesse Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele se revela como o Senhor dos exércitos. Não há outro Senhor. Poderoso na guerra. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus é poderoso e que não há outro Deus além dele. Um Deus que sustenta o universo com o poder da sua palavra. As nações são como um pingo de água em um balde. Mostrando a nossa pequenez e mostrando a grandeza do nosso Deus. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, vemos este Deus tão poderoso, maravilhoso. E Deus nos convida, irmãos, a cada dia confiar, sem duvidar. Porque a fé é algo que devemos ter. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todos aqueles que querem se aproximar de Deus, é necessário que creia. Porque este Deus, Ele é Espírito. É necessário que eu e você comece a confiar neste Deus. E o salmista nos convida a confiar neste Deus. A confiar no Deus do exército, Deus que não perde a batalha. O Deus que está sempre vencendo todas as guerras. É por isso que Davi foi vitorioso
na vitória com Golias. Porque ele diz, que é esse incircunciso que vem afrontar o Deus vivo? Quem é ele que está afrontando o Deus vivo? Ainda hoje, ele me dará ele em minhas mãos. Davi não confiava em sua força, na sua habilidade, mas Davi confiava no Deus ao qual ele servia. E a palavra do Senhor nos convida a ter mesmo essa confiança. Porque se Deus fez a promessa, e Davi confiava que Deus era poderoso para cumprir na vida dele. A promessa que Deus fez na vida de Davi, ele tinha certeza que aquela promessa se cumpriria. Porque ele conhecia o Deus ao qual ele servia. Nós precisamos confiar, nós precisamos cada dia. E confiar em Deus é necessário conhecermos. Você sabe que a confiança, ela não é algo que se conquista de um dia para a noite. Ela é construída. E Deus nos mostra através da sua palavra, que sempre, ao prometer ao povo, Ele sempre cumpriu com a sua palavra. Para que o povo pudesse confiar em Deus. Para que o povo pudesse crer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que quando Ele fala, acontece. Operando Deus, quem pode impedir? Operando Deus em nossas vidas, em minha e na sua vida, quem pode impedir quando Deus quer fazer? Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o que Deus, quando Deus quer fazer na minha e na sua vida. Precisamos somente descansar. O Senhor, Deus dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, mostrando a nós homens que confiaram e foram bem-sucedidos no passado. E este Deus, ele se revela através desses homens, patriarcas, e ele se revelou também à sua igreja, pedindo para que possamos confiar nesse Deus. E a palavra do Senhor, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aqueitai-vos, sabei que eu sou Deus. Sereis exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre toda a terra. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que chegará um dia que o Senhor se levantará e julgará todos. E todos vão ter que confessar que Ele é Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele é que vai cessar todas as guerras, porque Ele tem poder de quebrar, de fazer toda força bélica do homem cair por terra. Só Ele tem poder de desarmar qualquer bomba nuclear, qualquer bomba que o homem possa imaginar que esta bomba é uma bomba poderosa, mas o nosso Deus é muito mais poderoso que qualquer coisa que o homem pode fazer. É por isso que o salmista, ele nos mostra que esse Deus, ele faz o que Ele quer. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. E Ele um dia irá fazer. Um dia nós vamos contemplar as maravilhas do nosso Deus. E Ele vai reinar para todo sempre. E haverá paz no meio de nós. Mas enquanto isso não acontecer, irmãos, Deus está nos convidando a confiar. Não se preocupar com o que está acontecendo. Entregue ao Senhor. Confia nele que Ele tudo fará. Confia nesse Deus. Entrega seus problemas.
Confie nesse Deus poderoso. O salmista nos convida a confiar nesse Deus. Aquietai-vos. Confia, aquietai-vos é algo quando a gente, como menino, está lá gritando para o pai e para a mãe, eu quero. Está perturbado, parece que o pai não vai dar. Ele fala, quieta menina, eu vou fazer. Aí o filho fica só na espera, meu pai agora já me atendeu. Deus está falando, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Aquieta-te. Fique tranquilo, fique em paz, confie. Deus irá fazer muito mais daquilo que esperamos. Deus, Ele tem o melhor para nós. Deus irá, irmãos, se levantar e dar vitória à sua igreja, ao seu povo. Deus irá abençoar o seu povo. Ele vai ver quando Deus reinar sobre este mundo, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse, que o Senhor virá no cavalo branco e na sua coxa estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há outro Deus além dele. Não há outro Deus que possa fazer como nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que devemos confiar neste Deus. Este tema, fé e esperança, para os nossos dias, fala muito conosco. E Deus nos convida para que eu e você não perca essa fé e essa esperança. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele quer derramar sobre aqueles que não têm o seu Espírito, para que tenha paz. Como diz em Apocalipse, capítulo 22, verso 17, o Espírito e a noiva proclamam, vem, e todo aquele que ouve, responda, vem. Quem sentir sede, venha, e todos quanto desejam, venham. Receba de graça a água da vida, o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Ele que nos traz equilíbrio. O Espírito Santo é aquele que nos faz, nos leva a Deus, as nossas petições. É o nosso intercessor. Aquilo que muitas vezes não temos palavra, pastor Magno, para expressar muitas vezes somente com a lágrima, somente com a dor, que é aquilo que um nó na garganta muitas vezes vem, nós não temos palavra a dizer, mas o Espírito Santo interpreta aquilo que eu e você precisa. Essa água está no meio de nós, essa água foi derramada no nosso meio, a sua presença gloriosa. Que possamos pedir a Deus, Senhor, transborde em mim, Pai, para que eu possa também transbordar em outras vidas, para que as pessoas possam sentir a Tua presença, sentir essa paz, essa alegria que eu carrego, outras pessoas também possam sentir. Devemos pedir. A igreja é a luz deste mundo, a igreja é o sal desta terra. Ela precisa ser, irmãos, usada por Deus para levar esta paz, levar amor, levar sabor à vida das pessoas que perderam a esperança, perderam a confiança. Precisamos, é nós que Deus nos escolheu para que possamos levar esta mensagem. E Deus nos escolheu. Como diz a palavra do Senhor, aquele que leva a boa palavra, chorando, voltará sorrindo.